E quando eu vi que o que os nossos alunos falavam em 3 anos, lá eles estavam falando em menos de 1 ano e meio, Sim. eu falei, não, aí a gente vai Ele fechar. falou, Já ou a saí metodologia deles é muito boa, ou a gente é muito ruim dando aula, né? Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Imersos, podcast do Grupo Costa Norte que fala sobre empreendedorismo caiçara, os grandes caiçaras que empreendem aqui na nossa cidade de Bertioga e muitos deles que já conseguiram romper as barreiras e buscar novos mercados. Bom, antes da gente começar o episódio, peço encarecidamente que vocês sigam o Imersos e os nossos convidados nas redes sociais, principalmente Instagram, a gente vai deixar os arrobas todos embaixo na descrição dos cortes e da íntegra, e também se inscrever no canal do YouTube do Imersos. Também na bio do Instagram tem o link para o YouTube, lá você encontra a íntegra de todos os episódios. Comigo aqui para mais um episódio, meu compadre Felipe Fernandes. Bora! Bora para mais um papo maneiro. Gente da terra, né? Hoje a gente tá recebendo uma história de sucesso, de gente que tá praticamente fundou Bertioga, né? E eu tô bem curioso para saber toda essa história que vocês têm para contar. Já li ali um pouquinho do que vem por vir e são números relevantes, assim, de resultado. Então fica até o final, como sempre, pega papel e caneta, anota, que vai vir coisa boa daí. É isso aí, conosco nossos convidados de honra, Guilherme e Sheila Rufino, da KNN Gemma. Sejam bem-vindos. Primeiro, começar pelas damas, né? Seja bem-vinda, Sheilinha. Obrigada, gente. Eu acompanho o Imersos, já assisti várias entrevistas, eu adoro. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de ouvir coisas sobre empreendedorismo pra gente aprender, né? Porque nada é tão bom que não possa melhorar. Então eu tô curtindo bastante, é uma honra pra gente estar aqui com você. É isso aí. Irado. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigadão pelo convite aí. E como a Sheila falou, né? A gente, além de acompanhar vocês aí, gosta de acompanhar também a história da galera de Bertioga aí que tá mandando bem. Certo. Bom, vamos começar do comecinho, porque eu costumo falar isso, né? Quem vê a KNN hoje funcionando, com ritmo de alunos, a escola girando já, acha que nasceu assim. Vocês pegaram a chave, abriram, já estava tudo funcionando, mas existe uma jornada, né? Até você conseguir chegar ao ponto hoje, né? E tem uma projeção para que vocês se mantenham ou cresçam. Do começo, vamos começar pelo comecinho. Como que foi? Da onde surgiu a ideia da KNN? Qual o primeiro contato? Como que foi esse caminho, Sheilinha? Tá, bom. Eu vou dar uma resumida, bem resumida mesmo. Eu sempre tive paixão por inglês, desde muito pequenininha. E na época em Bertioga, eu tinha meus 9 anos, não tinha escola de inglês, tinha uma. Eu até cheguei a estudar lá, mas pouco tempo. E meu pai me tirou porque não tinha grana. Então eu cresci com essa sementinha do inglês plantada. Eu ficava escutando as fitas da minha mãe de música americana, tentava escrever para conseguir cantar, enfim, me encantei. Só fui conseguir estudar inglês quando eu já trabalhava, depois de alguns anos, né, trabalhando. Eu estava lá com meus 20 anos e eu comecei a estudar na Feel Like com a teacher Olivia. E aí, o Guilherme, né, em contrapartida... A minha história com o inglês foi um pouquinho diferente, né? Eu também estudei nessa única escola que tinha aqui em Bertioga na época, né? E só que eu nunca gostei de estudar, né? Eu era aquele moleque atentado, né? Mas meus pais tinham aquele lance de que o que um irmão tá fazendo, o outro tem que fazer também. Então, como meu irmão gostava de estudar inglês e ele queria estudar, eu fui obrigado a estudar, né? Mas assim, não curtia, né? Então, vivia aprontando. Minha mãe ia me buscar na praia, que eu ficava surfando para perder o horário de ir pro inglês. E levava daquele jeito, né? Mas aí, em 2003, se eu não me engano, 2013, eu fui para a Austrália fazer um intercâmbio, né? Depois morei um tempo na Suíça também, onde eu aprendi um pouquinho do francês. E aí eu voltei para Bertioga já com essa bagagem do inglês, né? Dessa soma, né? De ter estudado aí ao longo dos anos e mais o intercâmbio que deu um boom, assim, né? Sim, agiliza, né? Foi aí que a gente se conheceu. Eu também fiz intercâmbio de au pair, né? De estudo e trabalho. Fui lá pra trabalhar, fiquei 2 anos.
E voltei pra cá, a gente foi trabalhar na mesma escola de idiomas. Foi aí que a gente se conheceu. Se conhecia de criança, né? A gente Vocês se conheceram trabalhando numa escola. de idiomas. Ele era setor comercial, eu era teacher. E aí, passou um tempo, a gente saiu da escola e começou a vender sapato. A família dele é de Jaú, cidade dos sapatos, né? A gente botava tudo no carro, saía vendendo nos comércios. Então, já começou ali, né, essa veia pro empreendedorismo, porque eu não cresci tendo isso, eu não aprendi em casa. Mas era uma coisa que eu tinha vontade, né, sem saber. O Gui vendia paleta nessa mesma época. Paralelo com os sapatos, eu tinha um negócio de paleta mexicana junto com o meu irmão e com o Fefe, né, que hoje também tem escolas de idiomas no Litoral Sul, Tem 3 KNNs. né, tá com 3 KNNs também, e sempre, né, querendo empreender com alguma coisa ali. E aí foi quando o Denis e a Olivia, né, que eram os antigos donos da Feel Like, convidaram a gente para entrar de sócio para a Feel Like, né? Era a única escola bandeira branca na época aqui em Bertioga, né? Porque as outras todas tinham uma marca, né? Bandeira branca. Bandeira branca é a escola que não é franquia, né? É. Que não faz parte de uma rede, né? Foram eles que fundaram. Eles que fundaram, era uma metodologia própria, né? Que até, inclusive, a metodologia eles que desenvolveram, era bem bacana. Sim. Em que ano que eles convidaram? Foi em 2015. 2015. Eles investiam, eu lembro da época da Feel Like, eles investiam bastante no skate, no surf. Sim, sim. Né? Eu cheguei até a ganhar um campeonato que eles que fizeram. Sério? De skate. A gente aprendeu muito com eles, né? O Denis, né? O apelido dele era Billy, né? Ele sempre foi do esporte, né? Sim. Ele surfava, andava de skate. Então, eles tinham uma... Apesar de não ter franquia, eles tinham uma identidade meio KNN, né? Então. A KNN também, ela Jovem, né, pra frente, muita ativação. Eu tô falando isso por causa da parte de marketing, né? Sim. Tinha muita ativação física. Eu lembro que ele movimentava a escola até mais do que as de rede, né? Ah, com certeza. O Denis tinha muitas boas ideias, né? Sim. E a gente aprendeu bastante com eles dois, né? Tanto com a Olivia, eu aprendi mais a parte didática desde que eu fui aluna dela, e o Denis era essa veia de patrocinar esporte, olhar pra galera de Bertioga, porque é essa galera que são os nossos clientes, né? Então, por que não, né? E muito inteligente, Ajudar, né? porque ele investia na base, que eram as pessoas que em médio prazo iam dar sustentabilidade no giro ali de clientes, né? É isso. A gente aprendeu bastante, mas aí passou um ano e pouquinho, eles saíram da sociedade, eles tinham outros projetos, ficamos os dois, né? Que barato. Então, 2015, vocês foram convidados pelos fundadores, né? Sim. Para serem sócios. E aí, E um ano e pouco depois, eles saíram e ficaram vocês dois. E quando a gente assumiu não, né? Entrou de sócio deles, a escola tava bem pequena, assim, tava meio mal das pernas, né? A gente entrou para tentar dar um up na escola, né? Na época tinha em torno aí de 60 alunos, 50 e poucos alunos. E nesse 1 ano e meio que a gente ficou com eles, a gente conseguiu dobrar, né? A gente bateu ali 110, 120 alunos. Ficava flutuando nisso. Né? Fomos para Rafael Costabile, um ponto bem maior e com mais visibilidade, que isso desde que a gente entrou era um foco, né? O lugar que estava não chamava atenção, né? Não tinha visitas espontâneas. E a gente mudou para esse ponto, chegou a 120 alunos e, como o Fê falou, a gente começou a fazer muita divulgação. Sim. Eu comecei a trabalhar, mesmo sem conhecimento, divulgação, marketing, né? A gente começou a pensar em estratégia, a gente era tudo. A gente era o faxineiro da escola, o ADM, Pintor. os teachers, ele era professor também de espanhol, tudo a gente fazia. E aí a gente contratou 2 teachers, né? E a gente achou que já estava no nosso auge. Poxa, dobramos a escola, mudamos de ponto, temos 2 funcionárias, limpeza continua a gente, né? Por um bom tempo. E assim, em comparação às outras escolas na época, né? A gente fazia, né? Claro, como todas fazem, uma pesquisa de mercado para ver a quantidade de alunos. E a gente estava em segundo ali na cidade, né? Então, por ser uma escolinha bandeira branca, né? Que não tinha a força de uma franquia, de uma marca conhecida. Vai estar feito. A gente achava que estava ótimo, né? Que não tinha mais para onde crescer, que era aquilo lá e pronto, né? Sim. E era difícil, né? Por a gente não ter uma experiência, né? De marketing e tudo mais, de captação de alunos, né? Então a gente estava contente ali, satisfeito com isso. E aí foi aí que apareceu a KNN, né? Como que apareceu a KNN? A gente estava movimentando muitas redes sociais e eles estavam começando o projeto de expansão, porque a KNN já era muito forte lá no Sul. Eles começaram com esse projeto para expandir para o Brasil inteiro, começando, obviamente, por São Paulo. Eles começaram a pesquisar em redes sociais. E Facebook acharam a gente. Aí viram nossos vídeos dando aula para criança, brincando, pulando, cantando musiquinhas em inglês. Gostaram, né? Nosso encaixava perfil. com o perfil dele. Aí eles ligaram pra gente, se fingindo de alunos para ver como era nossa vibe, nosso atendimento. Depois ligaram novamente falando, né? Que eram eles que tinham entrado em contato e mandaram um Gabi, né? O Gabi, vendedor de expansão. Trabalhador de expansão para apresentar a proposta da escola. Então, ali 2016, 2017, vocês receberam esse
contato, então, da Foi. KNN. Foi Isso. julho de Foi. 2017. Aí, em julho de 2017, veio uma pessoa lá da franchise, né? Que era o Gabi, né? Era diretor de expansão na época. Ele veio para apresentar o modelo de negócio, explicar um pouco melhor, porque a gente não conhecia a KNN, né? Quando eles ligaram no telefone, a gente é da rede aqui, KNN Idiomas. Falei, meu, o que é isso? Isso depois de já ter ligado como aluno. Como aluno, para ver como era o atendimento. Para ver a importância É. de ter um bom atendimento, um Exatamente, processo de atendimento. Sim. Vocês foram recrutados. Vocês foram. Exato. Você já pensou se o processo de vocês tivesse bagunçado? Com certeza. Se o atendimento daquela ligação tivesse sido ruim? E eles contaram que ligaram nas de vizinha e o atendimento não foi legal, sabe? Atenderam de qualquer jeito o telefone e eles dispensaram, né? E aí entraram em contato com a gente, então assim, foi bem importante esse contato. Esse primeiro contato fui eu que atendi o telefone e ainda falei, eu acho que a gente de outra escola querendo, sei lá, Saber o uma preço, fofoca, né? Porque foi muito estranha essa ligação, uma pessoa com sotaque do Sul, falando que vai mudar pra Bertioga e já quer ver escola de inglês, não quer ver nem casa, né? Achei muito suspeito. E eu ainda falei assim, não, pô, o pessoal do Sul, eles são bem cultos, né? A galera preocupada, nem mudou pra cá, já tá procurando escola de inglês, né? Eu caí que nem um patinho no papo dele. Homem é besta, eu também cairia fácil. Engraçado. Mas, enfim, E aí o foi Gabi em julho, veio, né, de 2017 que ele veio, né? E enquanto eles, né, depois ligaram contando a verdade, que era da KNN, né? Aí eu lembro que eu atendi nessa segunda vez, eu tava na frente do computador, joguei no Google lá pra ver o que era KNN e não tinha quase nada, né? Não aparecia fotos de escolas, assim, né? Eu falei, pô, nunca ouvi falar, né? O negócio lá do Sul, será que vira, que não? E eles insistindo ali no telefone, eu cutucando a Sheila, mostrando ali e tal. E aí a gente falou assim, bom, vem aí, a gente bate um papo, né? A gente conversa e vamos ver. Porque eles queriam que a gente fosse até o Sul para conhecer as escolas. E, pô, eu nunca tinha ido pro Sul. Eu falei, não vou lá para ficar vendo escola que eu não conheço e tal. E aí foi quando o Gabi veio, né? E aí ele apresentou todo o plano de negócio pra gente, né? A gente achou bem interessante na época, apesar de não ser uma marca forte até então. E a gente, né? E ele fez um convite pra gente ir pro Sul lá para conhecer a estrutura da KNN e as escolas, né? Explicou que ainda não tinha nos outros estados, né? Mas que eles estavam expandindo pro Brasil inteiro. E a gente aceitou, né? E falou, pô, estamos ganhando uma passagem, um final de semana lá no Sul, pra tudo incluso ali para ir ver escola. Que a gente ia passear, né? Mas não foi o que aconteceu. A gente ficou literalmente dentro de escolas por 2 dias. Eles levaram a gente em todas as Sei lá, escolas. umas 70 Floripa, escolas. Navegantes, todas as cidades que tinham ali na região a gente conheceu. E eles falaram pra gente se fingir de aluno, pra entrar na sala e ver como funcionava a metodologia. Foi aí que a gente já saiu dali para assinar o contrato, porque eu me apaixonei, o Gui também, a metodologia funciona redondinha. Galera que estava há 18 meses estudando falava mais que nossas turmas há 3 anos, né? E a gente se dedicava muito, era o nosso negócio, a gente gostava da nossa metodologia. E quando eu vi que o que os nossos alunos falavam em 3 anos, lá eles estavam falando em menos de 1 ano e meio, Sim. eu falei, não, aí a gente vai Ele fechar. falou, Já ou a saí metodologia deles é muito boa, ou a gente é muito ruim dando aula, né? Então a gente decidiu optar pela primeira opção, né? Não, a metodologia deles é muito boa. Que é boa, né? Aí a gente já tava vencido, a gente já assinou o contrato, decidiu se jogar de cabeça, queimamos nossos barcos, né? Porque Sim. a gente tem que realmente acreditar. A gente estava fazendo investimento, a gente não tinha dinheiro guardado, a gente saiu pegando empréstimo. Queimamos os FGTS, se eu não queimasse o barquinho, a gente ia ficar preso ali. Não, porque a gente queria talvez manter a feel like, talvez não sei o que. Não, vamos. Porque no começo a gente tinha, né, algumas ressalvas, né? Claro. Tava meio com medo de... Cara, a gente chegou até aqui, né? Como você falou, a sensação é de que estava muito bom, Exato. chegamos longe, não temos sócios, somos nós, né? Sim. Porque você ter uma franquia é você ter um sócio que vai te Sim. cobrar o padrão, Sim, que vai te cobrar uma taxa, você não né? pode mais fazer o que você quer do jeito que você E quer. é um um investimento alto, querendo ou não, mesmo para começar pequena, a gente teria de cara que contratar 11 funcionários, reformar toda a escola, fazer a fachada, tudo bonitinho, deixar característico. né? Muda tudo, Padronização. Então, a gente ficou com medo, mas foi com medo mesmo, porque se a gente, tudo que a gente fez, né, desde o comecinho, se a gente fosse desistir por causa do medo, a gente não teria feito nada. Então, a gente foi com medo mesmo, fechamos, a gente não acreditou tanto na proposta comercial, porque eles falaram pra gente assim, ó, vocês vão fazer no mínimo 30 matrículas novas todos os meses. A gente
Eu lembro que até conversei. Porque vocês estavam com 120 alunos, vocês demoraram um ano e meio Pra fazer pra conquistar 60, 60. Meu, a gente achou, ela falou, meu, esses caras, mas enfim, E aí eram continua essas usando a coisas, né, que a gente tinha, assim, metodologia, dá um pouco de receio. um medinho, né? Fala assim, pô, a gente gostou de fato da metodologia, né? Que, meu, era excelente, né? O que a gente falou, os alunos aprendiam muito mais rápido do que os nossos, né? Então não tinha o porquê não mudar. Mas a parte comercial, e aí eles, não, pô, Gestão também vem com o background deles, né? então, toda essa parte comercial deles envolvia isso, né? Contratação, como a Sheila falou, de uma equipe grande e investimento ali na fachada, no marketing local, e um monte de coisa que a gente não tinha grana, tinha medo e, para falar bem a verdade, não acreditava que isso daria certo. O inglês a gente foi lá e viu E que viu dava. funcionando, né? Agora, pô, o cara chegar e falar que você vai fazer 30 matrículas por mês, é ousado, né? Aí eu lembro que eu falei para ele, bom, então vamos lá. A gente tá aí com 100 alunos mais ou menos, então se a gente vai fazer 30 matrículas por mês, quer dizer que no final desse ano a gente vai ter os nossos 100 alunos, mais 360, 460 alunos. Aí ele, não, isso é na pior das hipóteses. Eu falei, não, você não tá entendendo, cara. A gente... Na pior das hipóteses. os caras falavam assim numa naturalidade. Eu falei, não, pô, a maior escola da cidade não tem isso de aluno. Por que que uma escola nova, né, entre aspas, né, de uma bandeira nova, vai conseguir esse sucesso tão rápido? Mas era a metodologia comercial que eles tinham. Exato. Exato. Eles têm todos os... literalmente, assim, você tem indicador para cada etapa do processo e você tem que alcançar esse indicador. Se você alcançar o número de prospecção, o número de reunião, o número disso, bate o fechamento, né? Eles vieram com know-how, eles vieram com muita força para investir realmente nessa estratégia da parte comercial. Sim. Então, assim, um treinamento pesado, a gente fez um treinamento pesado em o Gui, depois todas as pessoas que a gente contratou, tudo no treinamento exaustivo, a gente faz processo seletivo, até hoje a gente mantém essa padronização, a gente faz um processo seletivo, a gente não escolhe a pessoa e, começa aí e vai aprendendo, não, faz um treinamento. E a gente decidiu realmente acreditar. Sim. Fizemos tudo que eles falaram pra gente fazer. Então, primeiro mês, não foram 30 matrículas, foram 94. Nossa. Segundo mês... No primeiro 86. mês, que era no primeiro mínimo mês, a gente 30. dobrou a escola de tamanho já, né? Terceiro mês, mais 90. 90, 91. Eu sei que em 3 meses a gente fez mais de 360 matrículas. E vocês acreditando que ia demorar um ano para fazer Que eles falavam, né? Que seria na pior das hipóteses. Aí Eles tinham lembro que razão. O Paulo ligou pra gente, né? Que era um dos diretores lá. E ele falou, e aí, você ainda não acredita, né? Que o negócio dá certo? E, pô, daí nessa hora a gente Tava em êxtase. já, Nossa. meu, dando risada Mas à assim, toa. né? trabalhando das 8 às 10 da noite, todos os dias. É porque, para e pensa, a escala que vocês deram é a escala que vocês tinham que dar no volume de trabalho também. Sim. Claro. Porque por mais que viesse uma metodologia, tem particularidades Claro. que são as pessoas, né? São Exato. pessoas que executam aqueles processos. Exato. E vocês nunca tinham vivido aquela realidade, né? Não, foi uma loucura. Nem a gente acreditava. Enquanto a gente estava vivendo aquilo... Organizar, né? Espaço, sala, entrega de material e a gente didático. começa, né? Imagina. No ponto que a gente estava, a gente começou a construir salinha, constrói uma sala, constrói outra, fomos fazendo uns puxadinhos, fechamos para fazer uma área comum para as crianças brincarem. Chegou um ponto que, sei lá, 4 meses... Chovia, alagava tudo, Alagava, porque a a gente gente lá com o mexeu mudinho. tudo no telhado. Foi uma loucura. Em 4 meses, mais ou menos, a gente teve que já achar um outro ponto, que foi o ponto ali da esquina, que era enorme. A gente falava, meu Deus, será que a gente vai conseguir pagar? Meu Deus, tem que fazer mais uma nova fachada, tem que pintar a escola inteira. E era com a tinta deles, com a marca que eles Tudo, escolhiam. até Era uma grana, um puta investimento em 4 meses. E a franqueadora não ajuda nessas coisas? Não, né? Não, eles te passam todo o know-how, todas as diretrizes, mas a parte de investimento eles dão projeto, é por... né? O projeto eles fazem, né? Tem arquitetos que trabalham dentro da Mas franquia, mas o Massari é com gente, é com você. a a gente, grana é com o franqueado. Mas entendeu? assim, a gente foi um case de sucesso. Até hoje, dentro da franquia, a gente é muito reconhecido. Toda vez que tem convenção como essa que a gente voltou ontem, a gente recebe prêmios, porque a gente continuou fazendo um trampo muito bem feito, né? A gente não parou, porque já aprendemos, a gente não sossegou, né? A gente continua investindo sempre, porque é muito fácil, começou a entrar muita grana, a gente sair, comprar um carro, comprar uma casa, comprar uma... Se fizesse isso, como a gente já viu que Já não é muito, né? Nossa, A Padrão. gente não ia conseguir investir mais no nosso negócio, então a gente sempre continua Antes de investindo. comprar um carro pra gente, a gente comprou uma van pra escola. Exato, andando de É. corsinha do pai do A gente Gui. montou uma segunda escola, mas não tinha comprado uma casa. Então, assim,
o primeiro dinheiro sempre era de volta pro negócio, entendeu? Para quando sobrasse alguma coisa pra gente, a gente, né, usava ali para nós, mas Mas é isso, você tá preservando a galinha. sim. Isso aí. Cara, que doideira. Então, meu, em 2017 começou e teve essa escalada. Eu mesmo não conhecia essa história. Porque E vocês foram duplicando mês a mês, né? O tamanho. aconteceu tudo muito rápido, né? No momento da conversão, né, que converteu de Feel Like para KNN, né, que eles vêm, fazem também esse processo de conversão da escola, né? A gente tinha 89 alunos no ato da conversão. Em 6 meses a gente tinha passado dos 500, em um ano a gente bateu 700, em menos de um ano e meio a gente chegou à marca de 1.000 alunos. Só aqui em Bertioga? Só aqui em Bertioga. E nessa época foi 2019, né? 2019, porque a gente inaugurou no finzinho de 17, né? E inaugurou como KNN. E ali no meio de 2019 a gente se tornou a maior KNN do Brasil. Maior, inclusive, que aquelas do Sul, que já eram fortes. Cara, você sabe uma coisa que eu vejo assim, é uma semelhança entre todo mundo que consegue alcançar sucesso, eles acreditam na ideia. Que nem vocês acreditaram. Sim. Foi aquela brincadeira, né? De se jogar pra trás esperando que alguém fosse segurar. Na verdade, o que segurou vocês, né? O trabalho. Trabalho. Porque vocês tinham a escola de vocês, que é a bandeira branca, como vocês dizem. Do nada, alguém ligou pra vocês e falou, ó, vamos fazer um negócio aqui. Vamos mudar Porque, tudo de certa forma, a gente não tem como a gente saber o que existe por trás. Não tinha como vocês saberem o detalhe do detalhe, mesmo que a sua família tenha bons advogados, não tem como você descobrir a intenção do cara do outro lado, né? exato. Então, vocês acreditam. É um ato de fé. Sim. Toma Vocês risco, né? Isso tomaram é risco. característica de empreendedor que tem sucesso. Só que, além de tomar o risco é o cair pra trás. Aquela sensação, né? Aí o que segurou? Vocês mesmos. Claro. Que segurou ali, ó. Dobrou de tamanho. Que nem estende um puxadinho, alaga, puxa. Tipo, tem gente que alagou, a pessoa sucumbe. Sabia? Prefere enxergar o lado ruim, né? Tem pessoas que olham ali, meu Deus, eu acabei de fazer isso, alagou, a pessoa deita na água ali e chora. Exato. E vocês, não. Essa é uma semelhança, assim, que eu vejo. Nós entrevistamos o rapaz da Oral Sim, a mesma coisa. A ideia dele era comprar uma clínica em Cubatão. Quando ele chegou, não era nada do que tinham prometido pra ele. Era um rolo do caramba. Encostou caminhão pra levar os equipamentos por penhora judicial. Ele ficou como fiel depositário. O cara meteu a cara também. E ele foi pra cima. E Essa coragem, né? É a Porque, coragem. isso tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para começar, tem que ter coragem para segurar quando as coisas dão uma desestabilizada. E não pode ter preguiça para trabalhar, né? Porque Pode você ter falou, medo ó, do trabalho. a franquia ela te dá todo o suporte, ela te dá todo o know-how. E só que muita gente acha que vai comprar uma franquia e ganhar dinheiro, né? Fala assim, não, vou montar uma franquia que aí eu não preciso trabalhar. Pelo contrário, cara. não é Contrário, Você errado monta no uma princípio. franquia, você trabalha o dobro, porque você tem que trabalhar exatamente do jeito que tem que ser e, meu, se você não comprar 100% da ideia, então não compra uma franquia, continua fazendo do teu jeito, né? E foi isso que fez, né, com que desse muito certo a escola daqui. Eles mesmos ligavam pra gente e falavam, meu, o que vocês estão fazendo aí que tá dando tão certo? A gente tá fazendo tudo que vocês mandaram. Porque se não der certo, a gente vai botar a culpa em vocês. A gente tá fazendo tudo. Só que a diferença é que vocês estão fazendo das 7 da manhã às 11 da noite, né? E Aí não tem como dar errado, né? Não tem como. Não nem tem. que a gente... não Nem que a tem gente como. quisesse, não. E eles mandavam gente aqui, gente que tava querendo comprar a escola, eles mandaram... A nossa escola abriu uma escola modelo, né? Toda Sim. hora recebendo gente, toda hora. A gente vendeu muita franquia pra eles, né? Muito, até pra amigos, né? Tanto que o Fefe, nosso amigo, tem 3. O Nilson e a Mônica tiveram, né? Sim. E também escolas KNN, assim. Que interessante. Aí teve a pandemia. Vocês passaram pela pandemia também. Como que vocês fizeram na pandemia? Ó, antes da pandemia, a gente inaugurou São Sebastião, né? Eu tava grávida. Ah, foi Tava antes. esperando nosso primeiro filho. Ah, então São Sebastião foi antes. vou reformular a pergunta. Quando foi o momento, né, a ideia de abrir uma segunda unidade fora? Tá. Foi no ano de 2019, né? Foi quando a gente bateu os 1.000 alunos aqui e a gente viu que, né, já
também era difícil crescer Estabilizou, mais né? na cidade. Vai tá número A impressionante. gente tinha uma equipe já muito boa, que a gente confiava demais pra gente poder dar esse passo. Porque uma coisa importante é pra você conseguir sair ali da... A gente criou ali nossa galinha dos ovos de ouro. Pra gente deixar se afastar um pouco pra abrir um novo negócio, não seria possível sem pessoas em que a gente confiasse. Então, Claro. primeiro passo, estruturamos nossa equipe, a mesma equipe desde o começo, né? Que ficou por muitos anos, alguns ainda estão com a gente. Aí a gente se sentiu confortável para abrir São Sebastião, né? Eu tava grávida de 7 para 8 meses, ficamos morando em São Sebastião 2 meses em frente à escola, na casa dos diretores. Grávida. Grávida, dormindo no colchão, no chão ou no sofá-cama. Eu tinha que escolher qual era o menos pior. Fiquei 2 meses lá dentro da... menos as costas. Que doía menos. E também a mesma coisa, trabalhando, abria e fechava a escola durante todo o processo, treinamento, contratação. A escola começou a rodar, beleza, vamos voltar para nossa casa, né? Que a gente estava na mesma época, para nossa casa, estávamos dando de casa, bebê para nascer, enfim. Tudo na nossa vida acontece assim, na loucura, né? A gente sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Foi legal, a São Sebastião deu super certo, fizemos muitas matrículas, mudamos em pouco tempo para uma galeria, um mini shopping também na principal ali, perfeito. Aí, né, chegou a pandemia. Foi um baque, obviamente, né? Nosso bebê tava com 5 meses, a escola tava A gente no auge. inaugurou no meio de 2019, a pandemia estourou mesmo ali em março de 2020. Exatamente. E foi um baque. Como para todo mundo, né? Não tem segredo. Foi horrível, foi um choque, a gente morreu de medo. Graças à boa Porque administração. não podia ir pra escola, né? Não, a gente teve Não, que trancar, fechar virou as tudo portas. online, né? Foi assim, Em no 2 semanas, começo né? fechou tudo, férias, né? Foi e isso que é o bom de você ter uma franquia por trás, né? Porque você tem mais um monte de cabeça pensando Pensando você tem junto. um grupo de franqueados pensando e testando o que tá dando certo, o que Sim. tá dando errado na sua cidade. Então, no primeiro momento, a ideia foi o quê? Vamos antecipar as férias de julho, né? A Quando gente deu achou que ia aquele passar em 2 lockdown. semanas, né? Que ia ficar tudo bem. Então, o primeiro plano foi esse, Sim. férias gerais. E aí foi o tempo da KNN muito rápido desenvolver uma plataforma de aulas online, né? Durante esses 15 dias de férias, eles fizeram essa plataforma de aulas online e aí a gente voltou, né? Acabou essas férias improvisadas e aí não podia voltar nada, os colégios, né, Continuou. de ensino regular também estavam naquela indecisão, sem saber o que fazer, e aí foi quando começou a aula online no Brasil inteiro, né? Assim, para Mas vocês perderam matrícula? Muito. 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 Eu lembro, os primeiros 10 dias, a gente foi obrigada a fechar as portas. A gente não queria fechar, obviamente. Acho que, como muitos empresários, a gente quer tentar se manter trabalhando. Sim. Não podia. Ficamos trabalhando, eu, o Gui e o pai dele. Trabalho interno, mesmo assim, foram bater lá, né? Pra pedir pra gente ir Só embora, podia trabalhar com a enfim. porta fechada e Mas a tal. gente tava desesperado. A gente pensava, se alguém vier aqui pra fazer um pagamento, a porta não pode estar fechada. Então a gente trancava e ficava lá dentro trabalhando. Sim. Eu lá na minha salinha desenvolvendo material para ficar enviando para os alunos terem contato, né? Não perderem o contato com o inglês, coisas divertidas para eles fazerem, a gente ficou quebrando a cabeça. E o Gui lá na frente com o pai dele recebendo aluno, mas era assim, 10 pessoas por dia cancelando. Pra cancelar. né? Eu na salinha chorava, se parar, eu chorava desesperada, com muito medo. Mas graças a Deus a gente não quebrou, a gente não precisou demitir nenhum funcionário, a gente não fez acordo com o governo para pagar menos. E isso eu dedico tudo isso ao Guilherme, porque ele fez uma administração muito consciente. Ele guardava chato. dinheiro, ele queria ter grana guardada. Então, assim, a gente ganhou muito. Óbvio que a gente ganhou muito dinheiro colocando 1.000 alunos para dentro. A gente não saiu gastando com nada, né? Fiz caixa. Guilherme tinha a caixinha guardada lá, então a gente Tinha não fluxo de precisou caixa fazer nada. projetado, que é o que ninguém tem. Exatamente. Então, é uma coisa que salvou a gente, eu acredito, sabe? De não precisar fazer nenhum acordo, de não precisar... Meu maior medo era precisar demitir pessoas. Eu tinha pânico de precisar mandar as nossas pessoas embora, porque a gente cria um laço de família. A gente se preocupa com aquelas famílias que dependem do nosso trampo ali, e isso era uma coisa que me tirava, assim, do norte, assim. Mas, graças a Deus, a administração do Gui, né, na parte financeira, que só pode ser com ele, não é o meu know-how ali, deu certo. E o que a gente fez? A gente foi e abriu uma escolinha bela. A gente falou, No meio da pandemia. vamos abrir, vai dar certo, isso vai acabar. Lockdown total e em Ilhabela a gente... Só que aí já tinha 2021, voltado já tinha voltado ao aquele presencial. híbrido, né? Tava naquele lance de abre e fecha, quando dava o pico ali, né, da contaminação, fechavam de novo. Sim. Só que a gente já tinha acostumado ali a viver aquele novo tempo, né? Aquele mix de online. Pô, chegava, baixava decreto, precisa fechar. Já estava com a Fechava plataforma online. pronta, aula online. Liberou.
volta todo mundo. Ah, mas eu tô com medo de ir porque tem grupo de risco em casa. Então você fica online, deixa o computador na sala ali. Lá híbrido. Então virou essa loucura que Essa nova foi ali realidade, durante a gente. pandemia. Cara, Mas a gente conseguiu ir levando ali as escolas. E São Sebastião já estava com um número legal de alunos quantos também. alunos tinha São Sebastião? São Sebastião, na época que a gente abriu Ilhabela, devia estar ali com uns 450, 500 alunos. Olha que Por barato. volta disso. 450 alunos, uma segunda escola, 4 vezes maior do que o número que vocês achavam que estava bom. Exatamente. Pra começar, né? Tudo é uma questão de perspectiva, né? Exato. E no meio de um tempo problemático, né? Sim, 450 alunos, tipo, um ano depois do começo da pandemia, que ainda era tudo incerto. sim. E aqui em Bertioga, né, por ser uma região meio assim, né, isolada, né, uma cidade muito comprida, então a gente não tem muito... Só tem São Sebastião de divisa e Guarujá, né? Então, quando você compra uma escola, você tem a preferência ali da região. Então a gente, quando começou, né, bombar, a gente Podia falou ir pro pro pessoal Guarujá. da franquia. Ou para São Sebastião. A gente tinha essa preferência. Só que o Guarujá, a gente nunca se identificou muito com o Guarujá, mais pelo estilo de cidade, já ser uma cidade maior, tal. A gente gosta de lugar mais tranquilo. Então a gente sempre falou, ó, São Sebastião é nosso. Quando aparecer algum interessado, avisa que a gente monta, né? E aí, né, eles reservaram a cidade pra gente. E aí a mesma coisa a gente fez com Ilhabela. Como a gente viu que já estava dando certo ali, já estava caminhando sozinha a escola, né? Sem a gente precisar estar ali todo dia, o dia inteiro. A gente já deu esse alerta para eles que assim que liberasse Ilhabela, a gente tinha a intenção de montar. E aí vocês foram... Ilhabela é a mais nova, então. Ilhabela é a mais nova das escolas, Abriu em 2021, tem 3 anos de operação. 3 vezes o velho. Quantos alunos em Ilhabela? E a Bela fica oscilando entre 350 e 400. É a menorzinha também, tá? Porque a cidade é pequena. A escola é pequena, a estrutura é menor, menos funcionários, então tá perfeita, tá? Que legal. E hoje a gente, em Bertioga, São Sebastião e muito, Ilhabela. né? É a Rota Caiçara. Perfeito, pra gente, nossa, aí a gente precisa trabalhar, então a gente acaba dormindo quando vai pra lá, porque às vezes faz bate-volta, mas a gente fica 5 horas Chato dentro ter do que carro. falar, né? Mas aí toda vez a gente fala, ai gente, que delícia, né? Dá vontade de passar mais uns dias, é muito gostoso, né? Mas é que o pessoal confunde, né? A gente vai muito a trabalho também. Sim. É. Aí a gente sempre fala, não, vai pra Ilhabela. E quando tem que ir voltar no mesmo dia? A gente Que é faz o muito padrão, isso né? Também, a gente faz muito, né? E a balsa que com fila. 5 horas de balsa. 5 horas. E agora a já aconteceu neblina que tá dando esses dias aí agora, Para. fecha a balsa. Que legal, cara. Então, ó, de um contato, de uma ligação feita lá em 2017. Lá em 2017, com um bom atendimento, para 2024, 3 escolas num total de quase 2.000 alunos. Hoje Bertioga, Não, né, Bertioga tá com menos, depois da pandemia, né, Perdemos muito perdeu bastante aluno e assim, como todos, não todos, né, mas muitos setores, né, não conseguiu recuperar ainda Voltou 100%. a força que era antes, né. Então, né, hoje somando as 3 escolas aí, dá em torno de 1.500 alunos, mais ou menos. Mas é aluno, hein? Poxa, Muitas pessoas. 1.500 clientes recorrentes. É isso. E é um trabalho que não tem fim, é enxugar gelo, né? Porque são sempre os mesmos problemas, as mesmas coisas pra gente trabalhar, a gestão de pessoas que não é o mais fácil, né? A gente tem que estar sempre treinando, a gente capacita a nossa equipe, a gente faz treinamento semanal toda sexta-feira, treinamento para todos os setores, para não perder a qualidade, né? A gente tem medo que, como alguns lugares que a gente vê, né, começa muito bom, começa muito legal, e de repente começa... vai declinando, vai comprando coisas, né, mais baratas, vai usando aquele ketchup mais barato, enfim, vai caindo o serviço. O atendimento, às vezes, não é tão legal, então acho que atendimento a gente tem que priorizar. Então, a gente está em constante treinamento, evolução. Eu nunca estou satisfeita, eu nunca acho que eu cheguei onde a gente deveria estar. Eu acho que sempre a gente consegue ir além, sabe? Eu não sossego. Às vezes a gente até conversa, pô, já não tá bom, estabilizou. Não tá bom ainda. E qual que é o próximo passo, então? Se não tá bom, tipo, quando vocês olham assim, pô, daqui a 5 anos, cara, aonde? Olha, eu não pretendo mais abrir novos negócios. A gente tem as 3 escolas, a gente tem uma pousada aqui no Maitinga e a gente tem um cafezinho que a gente abriu agora. Sim. Tudo funcionando redondinho, né? A gente tem pessoas nos ajudando. Pousada, sim. A pousada, meu irmão mais novo, o Henrique, ele é o gerente, então ele ajuda muito, ele cuida basicamente A pra cada gente. 2 anos a gente inventa alguma coisa. Se você for ver na linha do tempo, aí foi 17, foi a Kailene daqui, 19 São Sebá,
21 Ilhabela e em 23 a gente montou a pousada, né? 22, né? 22? A gente deu uma acelerada a mais. Né? Mas sempre que a gente conversa, a gente combina. A gente sempre faz isso combinado. Chega de abrir coisa, vamos só ficar investindo no nosso negócio, mas a gente tá sempre aberto à possibilidade. Nossa, mas uma pousada totalmente fora do core do Totalmente negócio, fora, né? zero know-how também. A gente foi ali. Foi uma oportunidade que apareceu, né, da pousada, né? Um amigo nosso que tem, né, empreendedor da cidade aí também, que mexe com câmera, alarme e tudo mais. Ele recebeu, né, um chamado ali, um pedido de orçamento para ir nessa pousada, colocar câmera e cerca, porque estava desativada, né? E o dono não mora no Brasil, né? O dono do imóvel mora na Itália. E ele queria pôr para deixar fechada e só para ele ficar olhando ali de longe, botou um caseiro para morar lá na pousada. E quando ele foi lá, ele viu e ficou com dó da pousada, né? Ele falou, pô, que dó, a pousada assim, montadinha, só que abandonada, porque estava fechada há um certo tempo já, um pessoal tinha arrendado e aí veio a pandemia. Deu errado. E aí ninguém mais podia viajar. E vem a pandemia. Então. E aí tava lá abandonado e falou, pô, eu acho que dá para reativar, né? E aí na época aí ele perguntou para essa mulher que chamou ele para fazer esse orçamento, né? Que é uma corretora de imóveis aqui que administra os imóveis desse senhor, né? Que é o proprietário lá. E aí ele falou para ela, pô, eu tenho um amigo que acho que vai ter interesse, né? Será que o proprietário aceita, né? Ó, uma oferta aí? E aí ela falou, ó, não sei, porque ele tá bem triste com a situação que o antigo pessoal deixou a pousada, porque deram uma judiada lá, sabe? Tava bem largada, né? E aí ela falou, mas vamos conversar, né? E aí quando ele veio pro Brasil, né? Esse senhor, né? Para conversar com a gente. E aí também foi, uma série de coincidências, né? Eu morei na infância de frente com essa pousada, né? Aqui em Bertioga. E só tinha a nossa casa no quarteirão, e no quarteirão da frente só tinha a pousada, e tinha um senhorzinho que morava na esquina, o seu Bruno, né? Aí, e o senhorzinho, eu percebi que ele tava meio que me testando para ver se era verdade o que eu tava falando, se a gente era daqui mesmo e tal. Aí eu falei assim, pô, o senhor lembra do seu Bruno que morava ali na esquina? Aí ele parou assim, você conheceu o seu Bruno? Eu falei, conheci, pô, ele faleceu, né? Já era velhinho, fui lá ver ele uns dias antes. Nossa, é verdade, tal, não sei o quê. Aí ele confiou na gente, viu que a gente não tava aqui de passagem, sabe? Pra se aventurar ali num negócio e estourar mais ainda o imóvel dele e sair fora, né? A gente reformou, deixou os quartos bem bonitinhos. Agora a gente trocou o piso de todos os quartos, colocou piso na pousada inteira. Tá bem bonitinho, já tem 14 quartos. E tem meu irmão. Então foi a oportunidade que apareceu. Foi uma oportunidade, né? Vocês entenderam que era um bom negócio. Sim. A gente não foi atrás, nem nada. E a gente tá fazendo dar certo aí, né? Na cara e na coragem, aprendendo, trocando ideia com amigos da cidade que também tem pousada, né? E tá dando certo, né? Que doido, cara. Que rolê maluco, velho. E agora um café. E o café também. A gente, quando abriu a escola, já tinha a licença para abrir, tipo, uma lanchonete, né? A gente já tem, a gente nunca foi atrás, né? Aí a gente pensou, né? Pô, a gente tá com essa salinha, era do meu sogro, né? Era parte da de advocacia. Ele faleceu, a salinha ficou ali, é um espaço super legal. A gente, poxa, vamos pensar em colocar alguma coisa aqui para aproveitar, né? A gente pensou em abrir, a princípio, uma lanchonete pra KNN. A gente começou a olhar, fez um projeto aqui, outro ali, a gente falou, dá pra pôr um cafezinho pra atender o público, né? É um espaço super legal. E faz todo sentido, porque você tem ali pelo menos o número de alunos como potenciais clientes. Já tem Clientes fiéis, né? Já tem o Todos os dias. fiéis. As nossas aulas são uma vez por semana, 2 horas de aula. Então sempre tem um break ali, um intervalinho pra galera comer. Então a gente tinha um snackzinho ali, um salgadinho, outro, mas mas não tinha espaço, né, pra ter uma frente, né? Então a gente fez um cafezinho bonitinho, ficou uma gracinha, a gente colocou, também sem saber nada, fomos atrás, né? Fornecedor, do que a gente compra de quem, máquina de café, pão de queijo, salgado, torta, doce. E tá rodando bem também. Mas aí faz todo sentido, sabia? Assim, no começo eu tava pensando em um café. Tem aula, pousada e o café. Só que o café tem muita conexão. O café é adicional, é complementar. Tem um nome que você fala, um nome bonito.
que fala Como é que eu vou... aumentar o ticket, não é? Upsell. Upsell, aí. Ele fala muito. Você começa a construir não, vocabulário. você começa a construir ecossistema de negócio, né? Tudo- É isso, ecossistema de negócio, é isso. Então é como vocês têm o break ali, vocês têm um isso. café para as pessoas E consumirem. a gente e aí tem uma você porta, a gente deixou sobe o uma ticket porta. pro cliente. É, exato. A gente deixou uma porta entre a escola e o café. Então, dá o horário do break, a gente abre a porta para os alunos poderem, né, ter esse fluxo. Cara. Né, por segurança, para o aluno não E ter aí que sair, vocês- né, da escola. Claro, vocês já devem ter pensado, mas faz tipo um... Ó, aluno KNN tem 10% de desconto. Ah, sei. Aluno funcionário, a gente marca, paga no final do mês, já E aí o Pix indica pro, faz. e aí indica Olha pro pessoal só, que tá tipo a hospedado cantina na do pousada. exorcista. Lógico, É claro, tem, olha. um monte de aluno marca, né? O pai faz o Pix ali no começo do mês, a criança vai consumindo. Sim. Ao longo do mês, acaba, a gente dá uma ligadinha, ó, acabou o crédito, você quer colocar mais, né? O pai vai e sempre coloca, porque... Aí o Querendo pai, ou não, Quem né? vai deixar o e filho o pai vai deixar, mais cedo agora pra buscar o filho, já toma um cafezinho. café? Já fica por é ali. complementar mesmo. Sim, antes o pai ficava às vezes sentado ali na recepção, sem ter muito o que fazer, né? Chegava cedo, aproveitava que o filho deixou o filho no inglês pra ir ali na clínica, fazer alguma coisa. Prazer, pai. É o que eu faço com os meus filhos. Vou deixar, às vezes, no Gil, já saio, desembola o negócio, tomo um café num canto. Aquele uma horinha, né? Jiu-jitsu, aí. Interessante, gente. É, mas é isso, a gente vai. Então, vamos indo, né? Quando você Então, aparecer assim, uma oportunidade... Por enquanto não tem nada em mente, assim, né? De algum novo negócio, né? Ou né, abrir novas escolas ou algo do tipo. Mas a gente pensa em estruturar cada vez mais o que a gente já tem, né? Porque, Já de dá certa bastante forma, trabalho também. já tem bastante coisa. Mas vocês tiveram uma escalada grande, né? Sim. Poxa, 2017 vocês tinham 100 alunos. Sim. Hoje vocês têm 1.500 alunos e 3 negócios diferentes. Diferente, sim. 3 negócios diferentes. Foi muita coisa. É muita coisa. Por 2 exemplo, filhos, né? e 2 filhos. Fizemos no processo 2 filhos aí. E mais 65 filhos registrados, né? 65 pessoas para cuidar. Então, assim, é responsabilidade. Eu vejo pelo que nós passamos aqui no grupo também. Então, nós tivemos momentos de crescimento e momentos de crise. Sim. Momentos de crescimento e de crise. Então, por exemplo, 2023 foi um ano em que a gente aqui no Grupo Costa, a gente cresceu muito. A gente mais do que dobrou de tamanho. Sim. Então, a gente mais do que dobrou de tamanho em número de funcionários, a gente mais do que dobrou de tamanho de faturamento também. E já não era um tamanho pequeno. Sim. Nós tínhamos 100, por volta de 100 colaboradores. Aí terminou 2023 com 234, Nossa. por volta de 234, mais do que a gente dobrou. Sim. E é gente que a gente tem que cuidar. É folha de pagamento, é a folha de ponto, é o lançamento financeiro desses caras, são as contas a receber também. Então, tem muito processo inerente ao funcionamento do negócio que numa fase de crescimento você deixa de observar. Porque você vai crescer. Sim. Você tem um tempo limitado para prestar atenção no seu negócio. Uhum. Então, se você vai colocar sua energia no comercial, vai chegar uma hora que você não vai ter energia para olhar para o processo. Sim. Exato. sim. Então, a gente está passando exatamente a mesma coisa. Sim. Agora, 2024, a gente nós colocamos para nós mesmos, né? Eu, Felipe, Cadu e Júnior, que somos os dirigentes do grupo, não vamos crescer. Vamos organizar, vamos dar eficiência para o nosso processo. É isso. Então, como que a gente vai reduzir o nosso custo e entregar a mesma coisa ou mais? Sim. É, a gente tá nesse ponto. Esse é o X, porque às vezes a melhor forma de ganhar dinheiro não é vender, é olhar para o seu processo. Sim. Exatamente. Sem dúvida. É, a gente tá passando por um processo bem parecido, a gente sempre tem esse tipo de conversa, né? Porque eu sou um pouco ambiciosa, me tornei, né? Eu cresci sem nada, me tornei uma pessoa ambiciosa, eu falo, vamos, quero mais. Mas quero aí uma tem um escola Gui para enorme. olhar para o processo. O Gui, e ele fala, calma, é melhor uma escola menor, né? Que a gente diminui o custo, a folha de pagamento diminui, a gente trabalha redondinho, porque quando deu o boom, que a gente estava lá com 1.000 alunos, a gente nem conseguia, a gente comprou o sistema, mas a gente não conseguia trabalhar com o sistema, então a gente estava muita informação, completamente... né? sem Dava tempo, né? Era uma a gente loucura, atendia a gente na cozinha da escola. Era assim, tinha dias que a gente fazia 11 matrículas no dia. Eu era pedagógica, era da parte pedagógica, mas eu tinha que fazer a matrícula, porque todos os meninos estavam atendendo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente não organizou, a gente cresceu desorganizado. Então, quando a gente sentou para
baixar o sistema, realmente colocar todos os alunos, alimentar o sistema para conseguir trabalhar através dele. Aí é força-tarefa, né? Primeiro foi uma força-tarefa. A gente passou um feriado, né, com o pessoal do setor comercial junto com a gente. Claro, levamos uma cervejinha pra escola, né? Pra poder, né, ficar ali com a energia. Ficamos o dia inteiro passando. O feriado inteiro, né? O feriado 4 inteiro, dias foram ali vários pra... dias. Que aí foi troca de passava o dia sistema também. Mas hoje, né, eu enxergo dessa forma, né? Eu acho que o país todo tá num momento econômico bom, porém não se compara ao que estava antes da pandemia, né? Eu acho que tava em ascensão. A gente tava num momento que todo mundo tava subindo. Exatamente. Foi aquele bar que todo mundo caiu. Agora a gente Agora quem entende que tá sobreviveu todo mundo, tem que se organizar, o que vocês estão fazendo aqui, né? Organizar, olhar para dentro. É profissionalizar a gestão, né? É isso. É uma parte difícil, querendo a gente olhar o macro ali, né? Olhar lá de cima, porque a gente quer se meter nos processos. Então, isso eu tento aprender e eu tento passar por aqui também, a gente conversa muito sobre isso. Aprender a delegar mais, deixar as pessoas fazerem, deixar as pessoas errarem, que às vezes isso também... Se não errar, aprende, pô. Exato, pra gente conseguir olhar o macro e conseguir estruturar melhor, trabalhar melhor essa gestão de pessoas, cuidar mais, né, dessa parte, porque... Aí eu acho que as coisas vão começar a fluir de uma maneira mais fácil, porque a gente fica se metendo nos processos, quer fazer de tudo um pouco, acaba que a gente se enrola, se perde, vem um estresse. É porque no começo eu até entendo, né? A gente pensa, quando a gente empreende, a gente fala, cara, eu fazia isso com o pé nas costas. Eu fazia 10 vezes isso. Eu não precisava gastar R$1.000, eu fazia com R$150. Pois é. Você não aguenta ver alguém fazer Aí um você negócio olha ali, né? aquilo, te Exato. dá uma gastura, aí você mete a cara. Só que sem pensar no valor que tem o seu tempo. Exatamente. Você podia estar olhando. É o que eu mais falo pra hoje em outras dia, coisas, assim, em algumas coisas, até pra mim mesmo. Às vezes eu me meto em fazer algumas coisas, aí depois eu paro e falo, mano, quanto eu ganho por dia, o tempo que eu gastei aqui, não valeu a pena. Não vale a pena. Não valeu a pena. Exato. Isso a gente vai continuar trabalhando, né? Vamos tentar chegar num ponto que a gente consiga, né, realmente delegar um pouco mais e conseguir olhar mais de cima para tudo. A gente tem equipes muito boas. Eu lembro que no começo, quando a gente estourou e todo mundo perguntava qual o segredo, o que vocês estão fazendo, por que vocês estão tendo tanto sucesso, a gente não sabia responder nada além de a gente tem uma equipe boa. A gente treinou pessoas que a gente pode confiar de olhos fechados, né? Dentro do nosso negócio. E eu ainda acredito muito nisso. A gente treina pessoas, a gente treinou monstros. Não é querendo me gabar, mas já me gabando, porque eu tenho muito orgulho dos nossos colaboradores. Sim. A gente é o maior exportador de colaborador para a KNN Matriz Franchise. Já foram muitos da nossa galera de Bertioga, Ilhabela, São Sebastião trabalhar lá na franchise. Muitos voltam, voltam a trabalhar com a gente. Parece que eles pegam um pouquinho mais de conhecimento e voltam pra gente. Então, acho que... Pra morar longe da praia é muito ruim. Cara. Lá é diferente. A matriz Lá é em Balneário praia. Camboriú, né? Praia, mas Então, é diferente. O custo de vida é alto, é muito curtem bastante, acelerado. né? Mas não é Bertioga. Mas a água é diferente. Não, olha, Bertioga, não é porque eu nasci aqui, sou daqui, minha família inteira. Minha família foi uma das fundadoras, né? É Caiçara Bertioga. raiz Família total. Bechir, né? Chegou aqui, não tinha nada. Então, meu pai, família de pescador, meu pai era Seu pai pescador, é um dos mergulhador. maiores pescadores da Bertioga. Cresci, imagina que triste, né? Meu pai chegava em casa com polvo, lula, botava lá pra fazer só peixe. Peixe eu enjoei porque era peixe todo dia. Mas a gente, por ser daqui, eu não sei, o Gui não é daqui, ele é apaixonado por Bertioga também. Mas Bertioga o Gui tá tem aqui desde uma coisa, criança, desde né? Antes de eu nascer, meus pais já tinham casa aqui, né? Então, eu vim a primeira vez, minha mãe falou, com 3 meses, com um algodãozinho no ouvido pra descer a serra, né? A gente é Você tá apaixonado aqui desde por novinho. aquilo. Aí eu mudei pra cá de vez com 12 anos de idade, né? Que aí eu mudei e aí só saí pra ir fazer faculdade, que na época não tinha ainda Essa era a faculdade aqui. dificuldade. Eu também fiz. E que tá resolvendo agora. Sim, Mas, ó, na área de idiomas já tá resolvido. Sim. Agora, na área de ensino superior, em parte. Sim. Porque tem poucos Ainda tem cursos que não, bastante curso. Sim. Tem. Mas melhorou, né? Melhorou E pra muito. estudar em escola na nossa época? Na minha, né, que sou mais velho. Não tinha nem ensino médio, né? Meu, eu tinha que subir no ônibus com 8 anos de idade. Eu atravessava a catraia. Lembra que tinha uma catraia? Ali no Rock do Churras, a balsa era ali. Era ali. Cara, eu não canso de contar isso.
O Ronaldo, com 9 anos, eu com 8. A gente subia na Catraz, sozinho, nós dois. Pegava o circular que passava pelo Perequê pra chegar na Pitangueiras, que a gente estudava no Dom Domênico. Sozinho, 2 crianças. Que loucura. Ah, mas também as coisas eram Na mais época era tranquilas. diferente, né? Era possível, né? Ai, gente, mas a Bertioga tá crescendo muito. A gente, né, por eu ser daqui, o Guilherme frequentar aqui há muito tempo, a gente já foi morar fora. Viu uma realidade, nossa, muito boa, maravilhoso, mas a gente quis voltar pra cá. A gente investe aqui, a gente tem outros negócios em outras cidades, mas nosso negócio maior é aqui, porque a gente acredita muito no potencial da cidade. Bertioga evoluiu demais. Pega 5 anos atrás, pega agora. Tá vindo um monte de franquia importante pra cá. A Bertioga tá em ascensão. Estão abrindo atacadistas gigantes aqui. Gigantes. E os caras não são besta, eles fazem um estudo monstruoso antes de pegar. Exato. Porque eles, quando vão abrir uma coisa, igual o Burger King. Eu gosto de falar do Burger King porque eu conheço o dono dessa franquia e o cara é gigante. Chama, e é gente fina que só. Isaías, o nome dele. Ele é de Mogi, é do Alto Tietê. O cara é, sim, Sangue bom. gente boa demais. Eu com dúvidas para a organização interna aqui, eu liguei para ele, Isaías, você pode me ajudar? Como que você fez na sua empresa? Ele, claro. Ai, que Cara, legal. deixou o pessoal da administração da empresa dele à disposição. Que legal. Vê se não é um cara gente boa. Pra ele abrir um Burger King, pra sorrir. Tipo, vou abrir um Burger King porque eu sou bonito. Se você for muito bonito, é 4,5 milhões de reais. Meu Deus, um puta do Ou seja, investimento. cidade Ninguém de sabe potencial. que ia dar Ninguém certo, né? puxa 4,5 milhões de reais do próprio bolso sem o estudo. Com certeza. E todos os estudos que esses caras fazem apontam para um crescimento, porque a gente entende assim, né? A Bertioga cresceu muito, está bom. As pessoas não estariam investindo se ela não fosse crescer muito mais. Gente, a gente tá subindo. A chegada das franquias é um dos indicativos, né, do crescimento que vai ter nos próximos anos, né? Além do Burger King, chegou várias outras, né? Calçado, Sodier. farmácia, né, veio a Calan. Nossa, no Maitinga, abriu uma raia. Enorme. Aqui de casa eu amei. Enorme. Ficou bastante gente que estava trabalhando lá, ficou na pousada, né? O pessoal vinha para É verdade. trabalhar. Muito às vezes rápido. Não, Ficava na nossa pousada. Deve ser um palumpa, rapaziada, velho. Ele sai da fábrica de rápido. chocolate pra construir Exato. aquela raia lá, porque Foi rápido, velho. Foi loucura, foi loucura. Então, Bertioga tá realmente em ascensão, tem muito ainda para crescer. Sim. Então, agora eu acho o momento de capacitar pessoas, né? E uma coisa que eu É gostaria importante muito que essas de falar. pessoas falem inglês. Isso, eu queria essa deixa, esse momento, porque... Mas na minha cabeça, na minha concepção, é inadmissível as pessoas ainda não terem entendido a necessidade de um segundo idioma, principalmente o inglês. Capacitar pessoas. Eu vejo a minha história e a história do Gui, Sim. e eu comparo as duas porque, assim, eu tinha o desejo e o sonho, e eu não tinha dinheiro, eu não pude, né? E como eu, existem muitas outras Sheilinhas que têm vontade, né? De ter essa oportunidade, não tem. E tem crianças como o Gui, que foi obrigado, foi a mãe arrastou, E eu porque a tenho mãe que sabia agradecer que lá... meu pai e minha Exato. mãe, né, por terem tomado essa decisão por mim, né? Lá na frente, De né? estudar inglês. A mãe dele tinha certeza que lá na frente ele ia agradecer. E realmente, ele não teria viajado, conhecido o mundo, ele não teria se comunicado com pessoas, porque a gente fala muito quando quer falar sobre segundo idioma, sobre inglês, na capacitação profissional, mas é muito além disso. Isso a gente entra no patamar de conexão, O de inglês, liberdade. principalmente, né? Ele é muito mais do que um segundo idioma, né? Ele entra no que a Sheila falou, na conexão de pessoas, né? Você não pode Você dizer conseguir que você... interpretar o que a pessoa tá te Sim. falando e conseguir se comunicar. Você não pode, eu gente, sempre falo, né? você não Se pode conectar, dizer né? que você fez uma viagem completa se você não fala o inglês, né? Independente do idioma daquele país. Porque E o orgulho geralmente... do pai vendo o filho Gente, falar e a inglês. sensação. Nossa. A primeira vez que eu escutei, que eu assisti foi num cinema, quando eu fui fazer o intercâmbio, né? Meu inglês não era perfeito, faltava muito. Primeira vez que eu entrei no cinema, eu consegui entender o filme inteiro. É uma sensação de êxtase, de liberdade. Falar, agora eu consigo falar com qualquer pessoa. Meu Deus, eu entendi o filme inteiro. Você vai lá numa lanchonete, você faz seu pedido, a pessoa responde, te vem com uma dúvida, alguém te chama. Poxa, essa pessoa tá falando, eu não tô entendendo. Você vai lá e ajuda. E na questão da viagem, a gente viaja, dá pra viajar sem falar um idioma, dá pra viajar, mas você não consegue se diferente, conectar, não é? você não consegue conhecer pessoas, você não consegue conhecer experiências, viver aquilo de fato, né? Então, eu bato nessa tecla, não é só, você não tá proporcionando pro seu filho quando você matricula no inglês, ou até você mesmo, porque não tem idade pra aprender um segundo idioma.
Você não tá só investindo numa capacitação profissional, também, mas você tá investindo na liberdade, na conexão. E na liberdade de mundo. escolha, né? Do teu filho ali, ou de você mesmo, amanhã ou depois pegar uma mochila e ir pra qualquer lugar do mundo. Pra conhecer, pra explorar, pra tentar a vida nova em um lugar novo, né? E o mundo, assim, praticamente ele não tem mais fronteira nesse Sim. sentido, porque hoje você tem muita gente que é contratado por empresas de fora, por exemplo, para trabalhar como programadores. Sim. Muita gente. E eu conheço alguns que ganham um bom dinheiro. A rapaziada recebe em dólar, Sim. tipo 5 mil dólares. E é um salário mediano lá fora, só que pra gente representa um valor muito alto. Só que a pessoa tem que falar inglês. Tem que falar inglês. E ela trabalha pra fora, recebe em dólar, Mas morando aqui. se você quiser ter um bom emprego, se você não, Mas qualquer área. se você não tem essa expectativa de empreender e construir e tudo mais, todas as boas oportunidades, você precisa falar inglês. Lógico, gente, ó, eu não esqueço de um caso, uma enfermeira foi lá chorando, porque ela tinha acabado de voltar de uma entrevista em São Paulo. Ela ia trabalhar numa ala Ala internacional, num hospital, do não lembro Einstein. qual hospital, Einstein, um dos melhores. E ela passou por todos os processos, só que aí a última entrevista era totalmente em inglês. E erro da empresa lá de não tê-la orientado, falado isso pra ela, Head mas... shoulders, né? Começou, head shoulder. Books on the table. Ela chegou lá, o cara começou a falar inglês. Ela, meu Deus, ele... Nossa, me perdeu. Desculpa. Era Falou, a olha, entrevista como da você contratação vai, já, ela já estava contratada, né? E aí... E ela ganhar uma puta de uma grana. E aí o cara falou, olha, me desculpa se não te orientaram, mas esse cargo, você vai trabalhar na ala internacional, você precisa ter o inglês. Que judia. Ah, ela voltou pra Bertioga, foi lá na Canine chorando, matriculou ela e os 2 filhos, né, na época, e ficou super frustrada, porque quando que ela ia pensar que, né, poxa, eu sou enfermeira, as pessoas não fazem essa ligação. Quando será que vai aparecer uma oportunidade de novo, né? Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu fiz inglês há muito tempo e por muito tempo, eu conseguia falar fluentemente. Viajava e tudo, e me comunicava. Só que eu consigo ler, eu consigo entender e não consigo mais falar. Você travou. Travei. Se Mas- eu ficar fora um tempo, como às vezes eu viajo, Acaba... aí eu consigo. Sim. Só que com muita dificuldade. A pergunta específica é, tipo, que nem eu, existem outras pessoas que já estudaram e nunca mais estudaram. Como que faz? A pessoa começa do zero? Vai lá na KNN e começa do zero? Não, a gente faz um teste de nivelamento. Isso para pessoa que estudou muitos anos, para pessoa que aprendeu sozinha, para pessoa que estudou apenas um ano, mas quer se testar, a gente faz um teste de nivelamento, né? Com um teacher ou com uma coordenadora. E aí vamos ver em qual nível você vai cair. Não gramaticalmente, porque como você falou, você pode chegar lá e escrever e responder questões no papel muito bem. Mas nosso foco é conversação. Então não vai adiantar nada se você preencher um papel e tiver tudo ok. Você vai chegar lá na gringa, nos Estados Unidos, em algum outro país e mostrar o papel? Head shoulder. Não, você vai tudo precisar errado. O falar. grande diferencial da KNN é justamente esse, né? A metodologia, ela foca na conversação. Por quê? Porque a gente parte do mesmo princípio que a gente aprendeu o nosso primeiro idioma. Então, né, a gente fala português, né? O português, a gente primeiro aprendeu a falar, para depois escrever. depois ler e escrever, É né? que faz muito sentido também. Sim, e a maioria das metodologias, elas fazem o inverso, né? Você vai estudar lá, é só exercício escrito, e aí lá na frente você tem um módulo de conversação. E a KNN inverteu esse processo, que é o processo natural de aprender um idioma, né? Nosso filho tem 4 anos de idade, ele fala pelos cotovelos, mas não sabe ler e escrever ainda. Ele tem 4 anos. Aí o vocabulário Então- dele é limitado ali, né? Sim, mas, então, assim, mas qual o aprendeu com a mãe. sentido de você... É que eu falo que a Maria Helena aprendeu com a Natália. Então, mas qual o sentido de você inverter esse processo para ensinar um segundo idioma, né? Imagina se a gente pegasse o nosso filho em casa, Verdade. não falasse com ele, Faz ficasse escrevendo e sentido. lendo e falasse pra ele. Aí escrevia, ó, quando você tiver 7 anos eu te ensino a falar. Não faz sentido. Cara, é verdade, falando assim, né? Essa É foi tão uma- óbvio, né? É Essa óbvio. foi uma grande sacada do dono da KNN, né? Ele viajou o mundo todo e ele ficava tentando procurar alguma coisa diferente, né? Como ele queria acelerar o processo de aprender inglês. Porque tem escolas que você, até hoje, acontece isso, fica 8 anos para conseguir se comunicar. E ele teve essa ideia, né? E foi muito bom. Agora uma pergunta assim que talvez as pessoas se façam também. Tem muita gente que tem vergonha, né? Tipo, adulto. Ah, eu vou pegar, pôr uma apostila embaixo do braço. Eu acho que nem de estudar, é de soltar e falar e se expor, Agora- né? Um adulto, já adulto mesmo, trabalha no CRIO,
ou eu, por exemplo, ou o Felipe, consegue aprender a falar inglês fluente? Claro. Assim como Consegue. os nossos filhos conseguem? Sim. Consegue. Claro que tem uma diferença no tempo, né, na dinâmica ali. Uma criança é uma esponja. Você coloca a criança ali, no próximo semestre, ela vai estar falando pelos cotovelos, ela absorve muito mais rápido. Então, cada um no seu tempo. A gente respeita o tempo das pessoas. A gente vai pegar esse aluno adulto e vai montar uma turma com alunos adultos que também estão começando do zero. Então, todo mundo começa ali no mesmo nível. Essa questão da vergonha é uma questão que sempre acontece. O adulto chega lá sempre muito travado. E porque também vem com um background, tipo, uma lembrança daquele tempo que ele aprendeu inglês lá atrás. Na que era- escola, né? Ou da própria Verbo escola, to né? be, né? Que tomava logo uma Um reguada professor no meio da bravo, testa. professores rígidos, né? Muito quadradões. E a gente veio pra desmistificar Não tem como isso ter aí, né? vergonha quando você conhece um professor da KNN, né? Você entra na galera- sala de aula, a galera já é mais descolada, é um ambiente mais leve, mais tranquilo. E como a Sheila falou, a gente não mistura, né? Criança, adolescente, adulto. Então é tudo separado por faixa etária e Nível. pelo nível de inglês, né? Então a gente faz o nivelamento para quem já tem um certo nível, quem já estudou de qualquer forma que seja. Então tá todo mundo ali no mesmo nível de inglês e mais ou menos com a faixa etária. Então isso já quebra um pouco também dessa vergonha de tudo mais. Que legal, E cara. aprende, cara, aprende facinho, porque e é o que a gente sempre fala para os alunos quando eu dava aula, eu sempre brincava, falava, pô, chega um gringo no Brasil e fala, eu vai no padaria amanhã. Você dá uma risadinha e fala, ah, legal. Você acha fofinho que ele falou uma coisa ou outra errada, né? O gringo, quando a gente tá lá fora, ele também acha fofinho se a gente não falar 100% correto inglês. Então é isso que os alunos não têm que ter essa vergonha, né? O brasileiro às vezes quer falar tudo perfeitamente, com medo de errar uma concordância. Mas não fala nem o português perfeitamente, É, assim, A gente não conhece todo o vocabulário, né? o cara vai te entender. Então, pô, lógico, quando você tá lá no nível avançado, você tem que falar certinho, né? Não tem desculpa, né? É. Mas voltando, você falou, né? Você que já tem um nível de inglês e tal, a gente tem livros avançados, a gente tem livros exclusivos para comunicação, para viajar, para se comunicar, porque assim, inglês é pura prática. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos. Se eu não tivesse me mantido em contato com o inglês, eu não me manteria falando inglês tão fluente. Você esquece, né? Você vai esquecendo algumas palavras, você vai enferrujando. Então, é falta de prática. Mas você sabe, a nossa mente é um negócio muito doido. Eu tava pensando, a gente foi no show do Nat Roots. Sim. Eu tava comentando isso com a Natália, minha esposa. Um beijo, amor. Te amo, viu? Eu também te amo, viu, Nath? Que como funciona a nossa mente. Fazia muito tempo que eu não escutava. Muito tempo. Aí, Vai. eu e a Nath, ontem, no domingo cedo, dia do show, Aham. começou a colocar as músicas. Sim. Falei, sem brincadeira, tinha uns 20 anos que eu não escutava. Isso. Meu, fui colocar a música, sabia a música inteira. Sabe, volta na hora. Volta na hora. Você precisa de um pá ali. isso. Cara, onde tava, né? Na minha cabeça. caixinha. Numa É, caixinha. numa caixinha ali. Uma caixinha. Tem várias caixinhas. Tem que falar isso, né? Pra aprender. Quem já teve contato com inglês fala. Não sumiu totalmente, tá guardado dentro de algumas caixinhas. Se você abrir uma caixinha, começa a voltar. Vão abrindo todas as outras. A nossa mente é bizarra. Umas caixinhas. Tem caixinha que é melhor deixar fechada. Caixa preta, essa aqui não abre de jeito nenhum. Gente. A diferença da criança, né, pro adulto que vai aprender é que a criança ela vai ter um vocabulário muito maior, né? Quando você começa criança, então você vai aprender um vocabulário de criança, depois um vocabulário de adolescente, um vocabulário de adulto. O adulto, né, como a gente tem essa divisão, né, das metodologias, não tem necessidade da gente ficar ensinando um vocabulário de criança para um adulto, porque ele vai perder tempo no processo de aprendizado ali, né? E ele quer um negócio para ontem. Marianinha. Então, assim, a vantagem de uma criança é que quando ela chega ali na fase adulta, ela vai ter um vocabulário Bombando. muito maior do que de um adulto, né? Mais completo e mais complexo também. Gente, olha, dá pra bater umas 3 horas de papo. Tá muito legal, mas a gente já estourou o tempo. Tem que só agradecer vocês, cara. E também o Fê. Fê, obrigado por mais um. Esse foi fera demais. Foi legal pra caramba. Passou rápido, É né? muito bom ver gente da terra assim, exportando, né? Porque vocês estão em Ilhabela, vocês estão em São Sebastião. Sim. E múltiplos negócios, né? Vocês têm 3 segmentos. Sim. E mantendo tudo muito bem. E, assim, e olhar que vocês tiveram 1000 alunos
escola dentro de Bertioga, é difícil até de acreditar. Sim. Porque a gente tem isso na cabeça, né? Bertioga não tem essa demanda. É um pensamento que tem que quebrar. Tem que Bertioga quebrar, tem cara. muito Na potencial. época a gente só perdia pro Belegard, né? A gente brincava. Só o Belegard tinha mais aluno que a gente. É isso. Mas dá um baita de um orgulho de ver isso acontecendo. E é muito bom vocês estarem aqui dando a cara, contando a história, porque tem um monte de gente que ainda pensa Ainda não isso. acredita, né? E, meu, esse é muito um legal. dos objetivos É. da gente aqui com o Sim. Imersos. É um projeto, assim, pra mostrar É a isso. rapaziada Tá certo. que tem sangue no olho mesmo. Sim. E que não tem que ter medo de... Não é ir pra fora, não tem que ter medo de ninguém de fora. Aqui a gente é Tá. caiçara e a gente é brabo. Exato. A gente mete a cara. E essa é uma diferença, assim, que eu vejo muito grande das pessoas que empreendem aqui, porque tem que lidar com 500 coisas diferentes. Não é fácil. Não é fácil. Eu vou abrir um negócio na Bertioga. Cara, você lida com a sazonalidade, você lida com falta de coisa, você lida com mão de obra, às vezes, que é muito difícil de achar. Sim. Você lida com 500 coisas diferentes que te deixam com a casca grossa. Aí, Vai te calejando. aí quando a gente vai pra fora, a gente fala, isso aqui tá mais tranquilo, então a gente vai pra cima. É verdade. Mas, bom, É isso aí. Gui, obrigado, meu irmão, Valeu, por ter obrigado vindo. vocês aí pelo convite. E tamo junto. Che, legal. obrigado por ter vindo. Gente, adorei, passou super rápido. Adorei mesmo super bater rápido. um papo com vocês. É isso aí, agradeço. Tô adorando o podcast de vocês. Tô sempre acompanhando e vou continuar. Sucesso pra vocês. A gente agradece. Ah, obrigado. Obrigada, gente. Bom, vocês que acompanharam o Imersos até aqui, não deixem de seguir os nossos convidados. A gente vai deixar todos os arrobas dos convidados e dos negócios dos convidados. Pousada, Café, Escola de Inglês, você escolhe o que você vai seguir. Eu recomendo que siga todos. Boa. E se inscreve no nosso canal do YouTube também, para você ter acesso à íntegra dos episódios. Você que está assistindo pelo YouTube, vai lá no Instagram e faz isso que eu estou falando também. Rapaziada, muito obrigado e até o próximo mergulho.